Às vezes eu recebo e-mails, perguntas. Eu vou até contar uma história para vocês. Do meu escritório no fórum, eu gasto em média, andando a pé, tranquilo, 20 minutos. Não, eu gasto 1 hora. E por quê? Porque eu não consigo andar um quarteirão sem ser parado meia dúzia de vezes por pessoas que querem fazer perguntas sobre o direito. Até peço desculpas, porque às vezes eu estou meio apressado para ir a uma audiência e não consigo ficar muito tempo parado. Dias atrás, no terminal de ônibus, uma senhora de nome Jandira Fogacioli me fez perguntas sobre pensão alimentícia. E eu comuniquei à doutora Patrícia, então, que tínhamos essa questão aqui, como temos outras sobre vício redibitório, vício oculto, direito do consumidor, que vão ser tratados aqui, cada um ao seu tempo. Mas para falar hoje sobre pensão alimentícia, está aqui ao meu lado, ela que é assessora jurídica TV Poço, minha companheira de trabalho na assessoria jurídica desta casa, o que muito nos honra, doutora Patrícia Silva. Seja bem-vinda, doutora, mais uma vez. Obrigada, doutor. Sempre um prazer. Olá a todos. É um tema muito interessante, né? Porque você que está em casa, eu tenho certeza, ou você paga pensão alimentícia, ou você recebe, ou você conhece alguém que paga ou recebe. Então é um assunto, eu tenho certeza que ele é interessante e interessa a muitas pessoas e que tem curiosidade sobre esse assunto. Vamos pegar pela primeira pergunta, dona Jandira, o que é exatamente a pensão alimentícia, doutora? A pensão alimentícia, doutor, ela é a prestação de alimentos. O que são alimentos? Alimentos não é só a alimentação no sentido literal, né? Comida, né, vamos dizer. Alimentos é tudo aquilo que uma pessoa precisa para ter uma vida digna. E essa dignidade engloba tanto a integridade física quanto psicológica. Por isso que o vocábulo alimentos, ele compreende lazer, educação, os alimentos em si. Então é tudo aquilo para proporcionar à pessoa uma vida prazerosa, digna e confortável. Agora, doutora, no caso aqui, olha que interessante essa situação. Nós vamos expandir esse assunto o programa inteiro hoje, mas as perguntas são interessantes. Olha bem essa pergunta. A dona Jandira me contava que o filho dela surpreendeu a esposa com outro homem, que separou-se dela e veio morar na casa dele com ela lá com a mamãe. Agora foi surpreendido que a esposa, a traidora, entrou com ação de alimentos. Ela tem direito, doutora? Então, doutor, é uma questão até constrangedora para a pessoa, né? Imagina, ela já passou por todo esse dissabor na separação e ainda se vê obrigada a pagar alimentos? Mas sim, pode ser sim. Só que tem uma questão, na separação, a gente não averigua mais a culpa daquele que deu motivo para a separação. A culpa ela não gera, digamos assim, um prejuízo para a pessoa mais, porque o desamor existe, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, mas na questão dos alimentos, ainda que o cônjuge seja traidor, ele pode sim ter o direito à pensão. Só que a gente tem os alimentos civis, que são esses que eu expliquei agora há pouco, né? Que é tudo o que engloba a dignidade da pessoa humana, uma vida confortável, e tem os alimentos necessários, que ele é um pouco mais restrito. O alimento necessário é somente, apenas e tão somente aquilo que é preciso para a pessoa sobreviver. Então ele vai ter um enquadramento menor, digamos em termos de valor, vai ser um valor bem menor. Então o cônjuge que traiu, ele pode receber sim os alimentos necessários. Ele não vai receber os alimentos assim mais completos, mas o necessário ele vai receber. Se ele tiver precisão, né? Ele tem que provar que ele não tem condições de trabalhar, que ele está fora do mercado de trabalho. Agora, doutora, isso me lembra um ditado da minha terra,
que até peço desculpa, eu tenho que falar depois da sua resposta. Lá em Campestre, na minha terra, tem um ditado que diz assim: difícil não é carregar o chifre, é ter que tratar do boi. Essa para quem entende. Agora, quem tem direito a pedir a pensão alimentícia e para quem? Já pode escorrer as duas de uma forma só. Então, doutor, a pensão alimentícia, ela tem um binômio que se aplica, que é a necessidade de quem vai receber e a possibilidade ou a capacidade para aquele que tenha o dever de pagar. Então, em regra, os parentes devem alimentos entre si. Então, o pai deve para o filho, a mãe deve para o filho, vice-versa, o filho deve para os pais, especialmente quando os pais estão mais velhos. Os avós devem para os netos. Então, e na linha assim, colateral, essa obrigação ela vai até o 2º grau. Mas tem que se observar sempre esse binômio, necessidade e possibilidade, porque às vezes a pessoa tem o direito, mas o que tem o dever de pagar não tem possibilidade de pagar a pensão sem prejuízo do seu próprio sustento. Então, cada caso é um caso, mas em regra os parentes devem os alimentos entre si. Doutor, nós tivemos um caso histórico. Não foi aqui em Poços, não. Se não me engano, foi na comarca de São Carlos. Um casal, marido e mulher, o marido morreu. A mulher estava em penúria. E ela entendeu que a família do marido dela deveria cuidar dela, já que ela não tinha ninguém, nem outra possibilidade de receber. Então, ela ajuizou ação contra os cunhados, contra o cunhado e a concunhada. Isso terminou em acordo, o cunhado e a concunhada concordaram na justiça em ajudar. Mas a pergunta é mais ampla do que isso. É possível, doutor, por exemplo, uma senhora mover uma ação contra o cunhado e a cunhada, não tendo outras pessoas para acionar? Doutor, até pode, né? Porque nenhum pedido vai ser excluído de ser feito ao Poder Judiciário, né? Pedir, a pessoa pode pedir. Mas, analisando assim, juridicamente, os alimentos são devidos entre os parentes. Aí, no caso, seria um parentesco por afinidade, né? Que é genro, sogra, cunhado. A lei não estipula esse dever dos parentes por afinidade pagarem pensão alimentícia. E o STJ também entende nesse sentido. Então, por exemplo, cunhado pedir pensão para cunhada, não é cabível. Que foge daquela hierarquia jurídica. Não é cabível, não é. Parentesco por afinidade, não cabe a obrigação de prestar alimentos. Pode até prestar por uma questão... Nesse caso, um acordo. Um acordo, uma questão assim, mas ela seria uma prestação voluntária. Porque tem diferença entre a voluntária e a obrigatória? A obrigatória, eu penso que é uma determinação judicial para isso. Sim, a voluntária, doutor, ela é uma mera liberalidade, né? Eu, por exemplo, se eu resolver que eu quero ajudar alguém e fazer, tem até no Código Civil, seria uma... É como se fosse uma doação mesmo, e eu faço em forma de pecúnia mensal, eu posso fazer por mera liberalidade. Existe esse tipo de pensão alimentícia, sim. Mas a pensão civil, que é essa que é estipulada por lei e que a pessoa tem o dever de pagar, aí ela já é diferente, tem os requisitos para serem obedecidos. Eu tenho uma outra pergunta para a senhora aqui, doutor, no seguinte sentido. Se os avós são acionados para pagar a pensão do neto, os avós têm direito à visita do neto? Doutor, foi uma ótima pergunta. A visita, ela nunca é interrompida, seja por questão de atraso, seja por negativa de pagamento, não pode ser, porque a visita, ela é um direito da criança. Então, você imagina, a criança ela já não está recebendo a pensão e ela ainda vai ser privada de ver o pai, de ver os avós, então seriam 2 prejuízos para essa criança, né? Então, o atraso na pensão não gera o impedimento da visita. Agora, doutora, a gente começa a entrar nesse campo e ver que era um campo universal, né? Existem muitas coisas tratadas aí. A senhora falava da pensão dos filhos pagarem para os pais quando os pais já são, principalmente quando estão de idade avançada. Como é que funciona isso? Funciona assim, doutor.
Inclusive, eu já vi julgados e casos, são raros, claro, mas eu já pesquisei bastante e eu vi casos de menores de idade pagar pensão para os pais. Por exemplo, digamos um jogador de futebol, geralmente são adolescentes que ganham muito dinheiro, jogadores de futebol, cantores famosos. Então, por exemplo, o adolescente tem 16 anos, tem 15 anos, mas ele ganha... E tem uma projeção nacional. E tem uma projeção nacional e ele está milionário, ganha muito bem. Os pais podem acioná-lo e requerer pensão alimentícia, justamente por conta dessa reciprocidade, porque é uma via de mão dupla. Então, se os pais têm que cuidar dos filhos, os filhos também têm que cuidar dos pais, porque senão ficaria uma balança desigual, né? Então, é um direito que ele cruza para os dois lados. E tem uma música que fala isso. Um pai trata de 10 filhos não trata de um pai. Infelizmente, né? Essa música chama Coro de Boi, escuta lá. Ele cai no que ela falou ali. O que acontece muito é que os pais, quando caem num asilo, por exemplo, às vezes nem recebe a visita dos filhos. Eu sei de casos e é aqui em Poços. Então tem muita coisa errada, precisa ser corrigida. Doutora, eu tenho uma pergunta aqui para a senhora, como é que é o rito processual? Por exemplo, alimentos provisórios, é aquele que é fixado antes do início da causa e pode servir como medida cautelar? Sim, é possível. E tem um interessante nisso, doutor, até voltando um pouquinho à parte material, que a pessoa, geralmente acontece nos alimentos gravídicos, né? A moça está grávida, então, obviamente, está ali, por exemplo, no começo da gravidez e tudo, e a criança não nasceu ainda, não tem como comprovar a paternidade, né? Então, se ela tiver uma carta de amor, umas mensagens lá no WhatsApp, alguma coisa assim que dê indícios que ela efetivamente teve um relacionamento com o suposto pai da criança, já pode ali ser prestados os alimentos gravídicos, porque a criança está sendo gerada e a mãe tem necessidades para suprir essa gravidez, né? Aí depois que a criança nasce, descobre que o sujeito não era o pai. Aí o sujeito fala, não, agora eu quero o dinheiro de volta. Não tem jeito. Não tem jeito porque os alimentos, eles são irrepetíveis. Prestou. É aquela coisa, literalmente, não tem como eu devolver a minha dignidade. Mas no momento que provar que não é filho dele, cessa o pagamento. Cessa o pagamento. E também se comprovar que a moça ali, ela não se enganou, ela agiu de má fé mesmo para tirar... Já sabia que ela até tem relacionamento com outra pessoa. Para tirar o dinheiro alheio, aí cabe também um ressarcimento, mas aí é uma outra ação, é uma outra história. Ali dentro de onde foi estipulado os alimentos são irrepetíveis. Cabe, inclusive, uma matéria penal, que é o enriquecimento ilícito. Porque ela sabia que o filho não era do José, que o filho era do João, todo mundo sabia, menos o José, coitado, que pagou. Aí, quando ele descobrir, ele pode, sim, no direito penal, mover uma ação contra ela por enriquecimento ilícito. Porque ela agiu de má fé para tirar dinheiro dele. Mas, como diz a doutora, esse é um outro assunto, para um outro programa, é uma outra história. Agora, doutora, eu tenho observado, aqui em Poços, por exemplo, existem muitas ações de alimentos, doutora? Sabe, pelo muitas ações de alimentos, doutor, bastante mesmo, bastante. E como é que é o rito processual? É uma coisa assim, é lamentável, eu acho lamentável quando essas questões são levadas até o judiciário, porque eu penso assim, se tanto a mãe quanto o pai, a gente fala mais aqui o pai prestar, porque é uma cultura meio patriarcal, né? Mas a mãe também pode, perfeitamente. O pai pode ficar com a criança e a mãe prestar os alimentos, isso é possível. O rito é tranquilo, doutor. Vai ser narrado ali na petição inicial, demonstrando essa necessidade dos alimentos, e demonstrando a capacidade, ou seja, a possibilidade da pessoa pagar. Demonstra também, é preciso demonstrar também o direito de receber, ou seja, o vínculo, né? Qual é o vínculo de parentesco, né? Demonstrar por que ela tem aquele direito, porque senão seria fácil, né? Imagina, eu, por exemplo, eu ia pedir pensão alimentícia para o Silvio Santos, imagina, que beleza, né, doutor? Seria fácil, Seria fácil, né? Então é isso, é demonstrar o binômio capacidade e necessidade, demonstrar o direito, qual é o vínculo com aquela pessoa
e vai solicitar os alimentos. Agora, uma questão interessante que todo mundo pensa assim, vai pedir 30% do que a pessoa ganha. Esse é o valor da pensão alimentícia. Não, esse não é o valor. É porque normalmente costuma se estipular em 30%, mas o que vai ser observado é a necessidade e a capacidade. Por exemplo, voltando ao exemplo dos jogadores de futebol. Um jogador de futebol, por exemplo, que ganha lá 100 milhões por mês, 30% de 100 milhões? Seria muito. Que criança que precisa disso para sobreviver? Seria muito, né? Então tem que ser feita ali uma análise caso a caso. E um detalhe interessante, doutor, é que na hora do juiz estipular o valor da pensão, embora a Constituição Federal vede a gente vincular o salário mínimo como parâmetro, na questão dos alimentos é possível estipular o salário como parâmetro para manter atualizado o valor da pensão. Porque é feita uma ponderação, né? A gente está tratando de direitos personalíssimos, dignidade da pessoa humana. Então, esse valor ele tem que estar atualizado. Então, imagina uma sentença que foi dada lá em 2015. Aí o juiz pode perfeitamente colocar lá 2 salários mínimos de pensão. Por quê? Porque quando chegar em 2016, quando tiver o reajuste do salário, a pensão automaticamente fica atualizada. Então é possível isso. Doutor, estamos me dizendo aqui que já não respondeu a segunda parte da pergunta do rito processual. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer as mensagens da nossa programação e logo depois já responde para mim o rito processual da ação de alimentos, após as mensagens. E nós retornamos aqui pela TV Poços, canal 21.1 e 22 HD,
com o programa Direitos e Deveres. Nós temos um canal no YouTube, né, doutora? Sim, doutor. É o canal Direitos e Deveres. Como tem vários direitos e deveres no YouTube, procura colocar lá Direitos e Deveres Vanderlei de Mello, que daí já vai aparecer, tem o símbolo do programa aqui, e você pode se inscrever, porque se quiser rever esse programa que está assistindo agora, é só ir lá no YouTube que você pode rever a hora que quiser, compartilhar com outras pessoas. E acione o sininho lá em cima para receber notificações. Exatamente. Doutora, e as pessoas perguntam aqui também como é que pode fazer para escrever o nosso programa. Então você pode fazer lá Vanderlei de Mello com W, Y, Mello com 2 L's. Vanderlei de Mello 1952 @gmail.com. Vamos repetir, Vanderlei com W e Y, de Mello, Mello com 2 L's, 1952 @gmail.com. E pode também entrar em contato com a doutora Patrícia no endereço que ela vai lhe dar agora. Sim, é patriciasilva.adv@oabmg.org.br. Pode encaminhar suas dúvidas, sugestões de temas que nós estamos à disposição. Doutora, a senhora ficou devendo para nós os ritos do processo da pensão de alimentos. Eu me lembro que nós temos lá, inclusive, o cautelar. Sim, tem um procedimento cautelar, procedimento especial, procedimento ordinário, mas o que se visa mesmo na ação de alimentos é resguardar o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, busca-se bem a celeridade. Mas são casos e casos, né? Cada caso vai exigir um procedimento diferente. O que nós estamos tratando mais aqui é o direito material, mas o processo civil, ele engloba e dá possibilidades, digamos que a pessoa não tenha ainda a prova da paternidade, ela não tenha condições de demonstrar muito bem o seu direito assim líquido e certo, né? Então, é possível um processo cautelar. E liminarmente pode ser concedido alimentos, doutor. Doutor, uma pergunta de improviso aqui, que eu lembrei de um fato que aconteceu no meu escritório, depois vou ouvir a opinião da senhora. Mas aconteceu o seguinte, Maria separou-se de João. João pagava a pensão todos os meses, mas, e sempre tem um mas, ele foi preso. Se envolveu num tráfico lá e foi preso. Mas a Maria não tem nada com isso, como é que fica a pensão dela? Neste caso, os pais dele assumiram a responsabilidade. Neste caso, estou citando aqui. Mas os avós teriam que responder essa pensão, que você falou dos netos agora há pouco. Seria esse o sentido, doutora? Então, doutor, na verdade, quando a pessoa é presa, né, aí cessou a capacidade dela, cessou a possibilidade, ela não tem mais como efetivamente prestar os alimentos. Então, subsidiariamente, os avós podem prestar os alimentos, sim. Existe essa obrigação. E tem entendimentos que daí, nesse caso, existe um litisconsórcio necessário, que é quando, no polo passivo da ação, é chamado outras pessoas para ali participarem. Então, digamos que eu tenha um filho e o pai do meu filho vai preso e eu vou acionar os avós da criança. Aí, o entendimento jurisprudencial no sentido de que os meus pais também têm que participar dessa ação. Agora, tem entendimento contrário também, essa questão não tem súmula vinculante, então, assim, é aquele ditado, né? Cada cabeça uma sentença, então tem decisão para todo lado, tem argumentação para todo lado, mas o fato é que os avós têm obrigação de prestar alimentos, sim. Agora, tem uma coisa interessante que me abriu espaço para responder uma outra pergunta. Às vezes, o assunto é complexo. Por exemplo, se a Maria separou do João, o João pagava pensão para os filhos e o João foi preso,
cessou a capacidade dele, como explicou a doutora Patrícia. Mas, para isso, a lei prevê uma forma subsidiária, que é o auxílio reclusão, que a esposa consegue do INSS, o auxílio reclusão. Mas tome cuidado com um erro que eu vejo as pessoas cometerem o tempo todo. O auxílio reclusão é o povo pagando o ladrão. Não. Não tem dinheiro do governo no auxílio reclusão. Não tem. O auxílio reclusão é dado àquele que tem direito, porque ele contribuiu. Ele tem que ter uma contribuição lá na Previdência Social. E tem até um valor mínimo e máximo. Então, o que vai acontecer? Se ele era contribuinte do INSS, ele vai ter, quando ele for preso, a esposa dele pode pedir o auxílio reclusão. Mas, lembre-se, o auxílio reclusão tem direito àquele que pagou o INSS. Não tem dinheiro do governo no auxílio reclusão. Eu vejo as pessoas, nós ficamos tratando ainda do ladrão. Não. Em primeiro lugar, vai-se observar lá na Previdência se ele tem contribuição do tempo necessário, no valor necessário para receber o auxílio reclusão. E se ele não contribuiu com nada? Então, como dizia um amigo meu, lascou-se, porque não tem esse direito. O melhor, então, é seguir o ordenamento jurídico, como a doutora Patrícia explicou. A senhora falou da medida cautelar, é aquela que pede antecipadamente, doutor, só para reforçar aí? Exatamente, pede antecipadamente e antes mesmo de ouvir a pessoa que está ali sendo demandada, o juiz já vai conceder os alimentos. Independente de ouvir outra parte. Independente de ouvir outra parte. Aí a pessoa recebe na casa o oficial de justiça com o mandado e ele, mas eu não estou sabendo disso, mas agora está. Mas já tem que pagar? Tem que pagar. Está aqui até o número da conta para você depositar. Então, isso é uma medida cautelar que a gente dá, porque a pessoa lá, a esposa ou o neném, não pode esperar 30, 60, 90 dias para uma ação dessa. Então, já é dada uma medida cautelar, onde o resultado é dado de imediato, é provisório, mas de imediato. Porque o interesse da criança, principalmente, vem em primeiro lugar, né, doutor? Exatamente. E uma dúvida, doutor, que me perguntam muito, inclusive a Roberta Gonçalves, lá do Santa Ângela, um abraço para a senhora. Ela fez uma pergunta interessante, doutor. Ela tem uma conhecida que hoje é adolescente. Então, a menina soube que o pai está numa boa condição financeira e tudo mais, a pessoa progrediu, e ela quer saber o seguinte: se ela pode cobrar os alimentos que nunca lhe foram pagos a vida toda. Ela foi criada só pela mãe. Então, a gente chama de alimentos pretéritos. Esses não podem ser cobrados. Não podem. Tem uma diferença entre alimentos atrasados e alimentos pretéritos. Alimento atrasado é aquele que não está sendo pago depois de ter sido estipulado. E aí tem um prazo. Você que recebe pensão aí, fique ligado, porque o prazo prescricional é de 2 anos. Passou de 2 anos, não é que você não tenha mais o direito de receber esse valor, mas judicialmente você não vai mais poder cobrar. A não ser que seja em caso de incapazes, que daí não corre o prazo prescricional. Mas os alimentos pretéritos, aqueles que nunca foram impostos, que nunca chegou a ser estipulado, esses não podem ser cobrados mais. Doutor, chegando ao final do programa, eu quero esclarecer aqui também, foi uma pergunta que eu recebi essa semana, essas paradas na rua, né? Sim. E uma delas eu me lembrei agora, eu estava ali próximo à matriz, e um senhor lá, já idoso, parece que é Oswaldo o nome dele, não recordo, peço desculpas, ele perguntou para mim qual a diferença de ato nulo e ato anulável. Tome cuidado, não são a mesma coisa não. Ato nulo, ele já nasceu nulo, ele já nasceu inválido. Vou dar um exemplo. José é casado na Bahia com a Maria. Ele larga a mulher lá e vem para cá. Chega aqui, ele conhece a Joana. Como o título de eleitor dele, solteiro.
Certidão de nascimento dele, solteiro. Ele tem carteira de motorista, ainda era solteiro. Ele abusou daquela documentação e casou aqui com a Joana. Tempos depois, a Joana descobre que ele é casado. O ato é nulo. Ele nasceu nulo, nasceu errado. Ele nasceu viciado lá de trás. Quando nasceu, ele estava nulo. Se lá na hora do casamento o padre, ou o pastor, ou o escrivão tivesse percebido, não vou casar não, você é casado, está aqui, ó. Então é nulo. E ato anulável? Nós tivemos um caso aqui no escritório, depois de 43 anos de profissão, 67 de idade. Acredite, eu tenho muita história para contar. Um fato nós tivemos aqui e foi dado a anulação. Teve um casamento e 3 dias depois do casamento, a polícia chegou na casa e prendeu o noivo, o marido. Prendeu. Por quê? Mandado de prisão vindo da Bahia por homicídio. O rapaz foi preso. Aqui em Poços. Aqui em Poços. Foi preso. Esse casamento, é claro que ele pode ser anulado, porque trazia um vício terrível enquanto a pessoa do noivo. Pergunta-se, se a noiva soubesse que ele era um homicida, que ele era um ladrão, que ele era um bandido, que ele era procurado pela justiça, ela teria casado com ele? Presume-se que não. Então esse ato é anulável. Ela vai entrar na justiça e dizer, olha, depois que eu casei com ele, chegou um fato que foi preso por uma acusação de muito antes do casamento, lá de trás, 10 anos atrás. Então esse ato é anulável. Entenderam a diferença? Ato nulo, já nasceu nulo. É o casado que casou de novo. Esse ato é nulo de pleno direito. Anulável, quando o conhecimento se dá a posteriori daquilo que foi feito, contratado, o casamento, o negócio, quando o conhecimento chegou a posteriori. E que se a pessoa soubesse daquilo, não teria praticado o ato. Essa é a diferença entre nulo e anulável. Correto, doutora? Corretíssimo, doutor. Até rapidamente, eu estou com um caso lá no escritório agora, recente, muito interessante. 2 irmãs, uma tinha, se eu não me engano, uma com 8 anos de idade e a outra tinha 11. Assinaram e firmaram uma compra de um terreno, sem representação dos pais. Vê se pode. Que loucura, hein? As 2 constam no contrato. Então, hoje a gente precisa fazer a escritura pública e, posteriormente, averbar, fazer o registro do imóvel, né, transferir para elas, mas é aquele negócio, né, o contrato é nulo. Ele já nasceu nulo. Nasceu nulo. É complicado. Sobre ato nulo e anulado, vamos fazer um programa só sobre isso aqui. Doutora, chegamos ao final de mais um programa. Foi um prazer contar com a senhora, sua participação brilhante. Prazer foi meu, doutor. Muito obrigada. Esta é a TV Poços. Este é o programa Direitos e Deveres e eu sou Vanderlei de Mello.